A corrupção é fenômeno incrustado no ser humano. E não é extravagante dizer nos próprios animais ditos inferiores. Faz parte da vida. Pensa-se que corruptos e corruptores inexistiam ao tempo dos primitivos. Bobagem grossa. Já na Idade da Pedra havia episodicamente a compra de um pedaço maior da caverna antes reservado a habitantes outros, mediante a oferta, por exemplo, de uma ponta afiada de sílex, obtida à custa de paciente e metódico trabalho. Já se sabia na tribo, ou em se preferindo no grupo, que aquela porção de terreno era proibida à maioria. De uma forma ou de outra, entretanto, aquilo era disputado. Se a fraude fosse descoberta, bem possível seria que a clava do líder, sempre há um líder, desabasse sobre o crânio do desobediente. A coisa se complicava se a apropriação partisse do próprio dominante. Ironicamente, o conflito entre aqueles que querem mais e a reação dos que têm menos se instala entre os chimpanzés, bichos, animais selvagens em geral, e até entre cães de estimação, sabendo-se de cadelas perfumadas e portadoras de bom currículo que chegam a lamber as donas visando a obtenção de lugar melhor e mais quentinho na cama do casal, disputando preferência com outro cão. Seres humanos e bichos não têm, no bom e no mau comportamento, grande diferença. Há os ferozes, os autênticos, os civilinos, os disfarçados. Um adestrador, certa vez, deixou seu trabalho de rotina para visitar em emergência uma ONG destinada a cuidar de cães abandonados. Havia no fundo da sede um grande cercado. Um dos habitantes aparecera morto de manhã, esgorjado por dentes afiados. O resto da matilha se agrupara num canto, absorta. Cumpria elucidar o mistério, porque cesteiro que faz um cesto, faz um cento, podendo existir na família um dissimulado serial killer. Foi difícil a solução. Nem se podia pesquisar eventual vestígio físico da infração no focinho ou nas bochechas do canicida, pois os animais, à maneira dos humanos, gastam adrenalina na agressão e na defesa. Têm sede, bebem água e limpam as marcas. Na dúvida, a comunidade toda pagou pelo enfrentamento das regras comunitárias. Dentro da semelhança de fenomenologia entre bichos e homens, pode-se fazer paralelismo entre os ancestrais portadores de tacapes, uns outros espalhados nos milhares e milhares de anos, a se aproximarem da era moderna. E da atualidade universal. Pegue-se, colhendo-se o exemplo na complicadíssima orografia cerebral, a França, que nos legou a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Liberté, égalité, fraternité. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. A verdade do texto é discutível. Os homens, ao nascerem, já perdem uma parte da liberdade. Paralelamente, são absolutamente distintos em direitos. Além disso, na própria geratriz ou semente,
exibem a desigualdade genética advinda, vez por outra, na composição defeituosa da quarta ou quinta geração anterior. Romântico, embora o homem é absolutamente desamparado pela lei de Mendel e por muitas outras autenticadas pelo mapeamento do genoma humano. Dentro de tal contexto, todos os homens nascem desiguais. A declaração mencionada deve ter, com certeza, seu primeiro rascunho escrito com o sangue daqueles que haviam sido e foram submetidos à máquina mortífera criada pelo Dr. Guillotin, sabendo-se que nem mesmo sob aquela lâmina de bordas encebadas a pretensa igualdade entre os condenados se consubstanciava. Aquele médico, antecessor dos comunistas de hoje, quis nivelar nobres e plebeus. Um só corte misericordioso assimilaria a cabeça empoada e a desgrenhada e piolenta cabeleira do mendicante. Viu-se que nem mesmo isso era possível, pois os mendigos tinham o pescoço taurino, a poder do esforço em puxar carroças de princesas ou rainhas. Ofereciam à guilhotina pescoços delgados e junções vertebrais pouco reagentes ao ferro nem sempre bem amolado. Perceba-se então que nem mesmo a execução é igualitária. Portanto, a Declaração dos Direitos surge entremeada nos romances de folhetim. Vem a reflexão no entreato, as figuras de Marie Antoinette, Georges Jacques Danton, Louis-Antoine Léon de Saint-Just e Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, decapitados em datas muito aproximadas. Marat escapara da Madame Guilhotina, mas já havia sido justiçado por Charlotte Corday, fanática jacobina que, segundo a história, o colhera enquanto aquele advogado, sempre os advogados, relaxava durante o banho. O assassínio aconteceu, mas as particularidades devem ser postas sob suspeita, pois a notícia também de que Marat foi esfaqueado quando, vestindo um roupão, abria a porta à donzela. Os criminalistas sabem que toda morte de homem por mulher guarda seus mistérios. Aqueles personagens morreram moços. Marat era o mais velho, um macho de 50 anos desventrado pela sedutora Medusa. Danton pôs a cabeça na guilhotina aos 35 anos. Saint-Just foi guilhotinado aos 27. Robespierre perdeu a cabeça literalmente aos 36. Marie Antoinette Joseph Jeanne de Habsburg-Lorraine, tia-avó da imperatriz, cujo nome identifica hoje a estrada de ferro leopoldina, maltratadas ambas, morreu aos 38. Um magote de jovens, com certeza. Nenhum deles alcançando os 40. Ressalvado Marat, hábil o suficiente para não perder o pescoço, mas ingênuo o bastante para morrer sob a faca da Medusa visitante. Num sentido quase psicopático, pode-se procurar semelhança nos conflitos políticos odiernos,
deixando-se de lado as diferenças de idade, porque dificilmente no Brasil um parlamentar chegaria ao posto com vida inferior a 4 décadas. Entretanto, simbolicamente, um ou outro é igualmente guilhotinado, havendo os acusados de corrupção, aqueles envolvidos em comportamentos não éticos, uns poucos sacrificados pela própria ideologia e, finalmente, os próprios manipuladores da engrenagem que deu vida a Madame Guilhotina. Veja-se, nesse caldeirão do diabo, que há similitude abstrata entre o presente e o passado. É bom relembrar frase advinda de Camus. Somos todos pequenos assassinos. Acresça-se ao texto um grand final. O capitão de ontem será o guilhotinado de amanhã. Tocante a Charlotte Corday, é esta um indício relevante de que as mulheres podem seguramente interferir na vida política da nação. Temos isso na brasilidade moderna, bastando uma visão superficial do nosso passado recente. Portanto, é preciso um grau muito grande de prudência no uso do cutelo ferrugento. Os censores hão de se cuidar, pois, no fim de tudo, se prudência não tiverem, um assessor qualquer precisará levá-los à utilização de dito espirituoso antes de irem à degola. A propósito, consta que Danton, visitado pelo carrasco que ele queria cortar os cabelos, teria sorrido ironicamente, dizendo: não precisa usar a navalha. Você vai me cortar o pescoço amanhã. Fanfarronice de garotão. Aliás, todos os sacrificados eram garotões. Que bacana! No entretempo, cuidem-se os intervenientes. Não se sabe muito bem quem vencerá a disputa entre o fio da navalha e Madame Guilhotina. O futuro dirá. Ponto final.